Eu acho que agora é o momento de nós aproveitarmos, né, e fazermos o debate. Vocês perceberam que, no primeiro momento, o Dr. Clênio e o desembargador Marga trouxeram aspectos gerais, nós fomos cada vez mais concentrando, entrando nessa questão da medicina baseada em evidências. Certamente, nos próximos dias, vamos continuar discutindo isso aí, mas esse momento agora é uma tarde bem densa, assim, são quatro painéis com bastante informação. Eu acho que é a oportunidade de nós trocarmos a informação e, principalmente, de vocês, né, nós juízes, trazermos as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Provavelmente nem todo mundo concorde com o que foi dito, talvez tenha a sua experiência, essa riqueza do Poder Judiciário de enfrentar o caso concreto, de lidar com o caso concreto, fazer essa tensão entre o abstrato e o concreto, é o que nos interessa. Então, eu passo a palavra, se alguém tiver interesse de debater alguma questão, apresentar alguma questão. Desembargador, só se me permite uma observação, aproveitar a presença do desembargador Renato Dresch aqui, eu perguntei para a Luísa, ela disse que o computador aqui está na internet, talvez seria interessante para mostrar para os colegas, acessar o site do banco de dados que tem lá no Tribunal de Justiça e apresentar as notas técnicas, digitar outra substância química, outro medicamento, para que os colegas tenham noção de como pesquisar, enfim, para auxiliar quando tem uma tutela de urgência, enfim, eu acho que seria interessante para fazer esse tipo de... Ele apresentou as notas técnicas do país, mas seria interessante como acessar e aí alguém digitar, indicar uma substância. Pelo que eu entendi hoje, eu não preciso mais consultar médico, eu entro ali, eu consigo tomar remédio. Em tempo real, exato. Em tempo real. Então, esse site aí é do... Olha aqui, isso é o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça de Minas. Veja, pegamos aqui Ritalina. Olha quanta nota tem de Ritalina. Se é apenas um nome que você coloca ali, já vai consultar. Agora nós vamos entrar. Vou abrir uma aqui. Aqui. Essa é uma resposta rápida. Eu vou voltar. Por que é resposta rápida nesse caso? Porque essa matéria ela já foi muito discutida. Vamos para outra. Veja, a consulta é muito simples, né? Você coloca o nome, medicamento, já está aqui a nota. Resumo executivo, recomendação, conclusão, análise, contexto, descrição de tecnologia a ser avaliada, fala também se está disponibilidade do SUS, se não está, resultado da revisão de literatura, e vem a conclusão, né? Essa conclusão aqui. E fazendo a referência também bibliográfica sobre essa matéria, né? Vamos ver uma outra aqui. Eu vou falar de... Dieta integral. Isso é 2013. Resumo executivo, pergunta encaminhada. Porque na hora que vocês fazem a nota técnica não é fornecida, no caso, se tiver o NatJus, é lógico que o magistrado às vezes tem alguma dúvida, já apresenta. Qual é a minha dúvida, né? Então, por isso aqui tem essa dúvida, às vezes, apresentada. Qual a pergunta que foi apresentada? Que o magistrado faz alguns 2, 3 quesitos. O que me interessa ser apresentado? É lógico que o médico depois acostuma já, ele já vai saber o que ele deve responder, né? Quais são as principais dúvidas do magistrado para decidir, né? E bem, nós temos muito na Justiça Estadual, a pessoa quer um complemento alimentar específico, né?
Até uma época eu estava com dúvida, o que vem a ser o complemento alimentar, né? Tudo, né, que estou precisando, chocolate também é bom também, né? Menino comer açúcar, as coisas mais, né? Aí fui analisar o nutracêutico, né? Que o nutracêutico é um complemento alimentar que depende de complemento médico. Só esse que é fornecido, os outros não. Fornecer água mineral, que teve caso também, umas situações assim teratológicas, às vezes acontece, que manda fornecer certas situações, né? Danone, né? E coisas assim que são absurdas. E às vezes acaba concedendo. E é lógico que é feito de boa fé. Vamos ver uma outra aqui. A ferramenta essa é limitada a Minas ou não? Não, ela é aberta. É aberta. Não, ela é internacional. Mas as informações que são colocadas aí se referem a consultas de Minas. São de Minas Gerais. Esse site é do Tribunal de Minas Gerais, né? Algum que tem. Vê se acha. Tem mais alguma dúvida, a gente coloca. Alguma dúvida aí, Clênio? Tem outro aí? Outro nome aqui que você queira? Bom, vocês entenderem, compreender como é que é a busca é muito simples, ela é fácil, é a busca, né? E esse sistema muito simples, realmente, que o tribunal utilizou, custa até, de certo modo, zero, né? Então, acho um instrumento muito importante. Obrigado a vocês. Doutor Donizete. Eu queria só que, se possível, para o doutor Stefan desenvolvesse aspectos relacionados à questão de economia da saúde, se possível, porque nós temos nos debatido muito nisso na jurisdição. Conforme nós aprofundamos a análise das evidências e comparamos com, às vezes, a análise da Conitec, aí vem a questão do custo-benefício, do custo-oportunidade, em que isso significa em termos de da incorporação ou quando é na Conitec, ou para o juiz decidir quando não houve incorporação. Bom, perfeito. É realmente um tema complexo, mas eu vou tentar reduzir rapidamente. O objetivo de fazer essas análises de custo-efetividade é eu poder comparar várias estratégias. Obviamente, se eu tivesse recurso infinito, tudo que tivesse mais efetividade rapidamente é incorporado. É fácil isso. O fato é que não é assim que acontece. Eu tenho um curso limitado. Então, se eu disser que eu tenho $1 bilhão e eu tenho que saber usar esse 1 bilhão para beneficiar o maior número de pessoas possível, pelo maior tempo possível, a matemática por trás disso é uma ciência, e o nome disso é farmacoeconomia. É um termo que tem se tentado mudar, porque ela serve também para coisas que não são fármacos. Eu posso fazer um teste de custo-efetividade para uma prótese, para um exame. Então, a tendência é abandonar um pouco a questão de farmacoeconomia e falar mais de economia da saúde. A maneira de se adotar isso é o seguinte: eu avalio todas as alternativas disponíveis para aquela estratégia terapêutica, para aquela recomendação, e avalio qual que me oferece, pelo mesmo valor, o melhor desfecho. Evidente que esses são cálculos de estimativa, a gente não tem como saber exatamente, individualmente, cada paciente. Ela serve muito para políticas de saúde. Nós não temos no Brasil o que nós chamamos de threshold, quer dizer, quanto que eu vou definir, quanto que eu vou achar como razoável gastar para mudar um desfecho. Os Estados Unidos, por exemplo, adotam $50 mil para cada ano de vida ganho ajustado por qualidade. Não que qualquer tecnologia que custe mais do que isso seja errada, mas não posso chamar de custo efetivo. O Reino Unido fala em $60 mil. A Organização Mundial de Saúde fala de 3 vezes o PIB per capita do país. Para que vai me servir essa informação? Se eu tenho 5 alternativas terapêuticas para exatamente a mesma indicação, eu vou avaliar qual que tem a minha relação de custo-efetividade. É uma ciência que nós chamamos de medicina de hot topic. É o que só se fala em congresso. Ano passado eu tive 17 eu fiz 17 viagens fora do Brasil só para falar sobre esse tema, para ter uma ideia. Uma queixa crônica da minha esposa, inclusive, a respeito. Eu tenho uma pergunta também, mais ou menos nessa mesma linha, de que quando a gente... É uma questão médica, mas assim, o senhor falou sobre os resultados das pesquisas e o tempo de sobrevida global e... Eu queria saber o que é considerado um bom prognóstico, assim, o que vale a pena, né? Falando de uma linguagem bem simples. Porque o senhor falou em desfechos ótimos, né? O que se considera desfechos duros ótimos. E intermediários. Isso, e os intermediários. Então, assim, o que a gente pode considerar como sendo um bom tempo em oncologia, principalmente, que são os problemas, que são as ações mais difíceis que a gente tem. Interessantíssimo. Excelente pergunta. Na verdade, o fato é que, sabe que, casualmente, eu estava dando uma aula dentro do Sírio-Libanês há 3 meses atrás. Aí um colega levantou, um reumatologista, levantou assim:
Doutor Stephen, vocês oncologistas são todos doidos. Aí, bom, tudo bem, eu até aceito a crítica, mas me explica o motivo. Ele disse, não, vocês gastam 10 mil por mês para oferecer 6 meses de vida para um paciente. Mal ele sabe que é muito mais do que 10 mil e muito menos do que 6 meses. Eu deixei até barata a conta, eu deixo assim. Hoje, se entende em medicina, isso é um número mágico, que eu pelo menos preciso agregar em sobrevida global 8 semanas, 2 meses. Eu honestamente acho isso rigorosamente muito pouco. Eu acho quase indecente eu dizer para um paciente que tem 80 anos que eu tenho um remédio que vai aumentar em 8 semanas a vida dele. Mas, por algum motivo e outro, esse é um desfecho que, no ponto de vista médico, tem sido adotado como relevante. Isso é importante porque, às vezes, eu tenho estudos que mostram que o paciente vai aumentar em 1 semana a sobrevida global. E eu disse, mas isso é relevante do ponto de vista clínico para aquele paciente? Eu vou ser muito franco para vocês. Se vocês conseguissem, de uma forma ou de outra, filtrar e mostrar que aqueles que nem isso oferecem não aumentam nem sobrevida global, nem qualidade de vida, a quantidade de processos de vocês ia diminuir absurdamente. Porque a grande maior parte das demandas, nem isso está oferecendo. O último slide que o senhor colocou falava do bevacizumab, o Avastin, em câncer de intestino, certo? Esse medicamento é um antiangiogênico, é genial o conceito. Eu dou um medicamento que ele impede a formação de novos vasos. A partir do momento que eu impedir a formação de novos vasos, o tumor vai receber menos nutrição. Conceitualmente é maravilhoso. Aí pegaram quimioterapia para câncer de intestino e agregaram um protocolo clássico que nós usamos, chamado FOLFOX, é uma combinação de drogas, e vamos começar. Um grupo vai usar FOLFOX com Avastin e outro grupo vai usar o FOLFOX sem o Avastin. O camarada que publicou isso chama Leonard Saus, foi meu preceptor quando eu fiz meu fellowship em Stanford. Eu tenho contato com ele até hoje. Pois então, o resultado do estudo mostrou rigorosamente o mesmo sobrevida global para os dois grupos. Rigorosamente a mesma coisa. E a qualidade de vida? Mesma coisa. Foi irrelevante. O que ele fez foi isso. Ele empurrou o tempo que o paciente ficou com menos doença. Ora, mas dependendo da toxicidade, o paciente diz assim, doutor, me devolve a minha doença. A toxicidade é pior do que ela. Pode não interessar. Ora, e mesmo assim vocês vão ter demandas judiciais de bevacizumab com a combinação de FOLFOX. Então, eu nem entraria naquele questionamento que é muito mais complexo. Puxa vida, 2 meses é melhor que 1 mês, é maior do que porque, na verdade, o que nós temos que pensar é o seguinte, se eu estou oferecendo uma chance para esse paciente viver mais ou melhor, se nem isso eu estou oferecendo, ela não pode ser considerada uma prioridade. E eu, pelo menos, não posso ser enganado. E vocês, sendo muito francamente, às vezes são induzidos a tomar uma decisão com base numa informação que não está completa. Mas, respondendo objetivamente, assim, a medicina ela parece entender que se eu oferecer 8 semanas, 2 meses de sobrevida global, eu estou oferecendo um benefício considerado clinicamente relevante. Mas eu preciso considerar o entorno também, quer dizer, as outras circunstâncias da pessoa. Não, é que, na verdade, assim, olha, esses números, quando eu falo... Só o tempo não serve, eu preciso saber se isso vai melhorar a qualidade de vida. Vou te contar uma historieta também que vai funcionar muito bem. Consulta comigo uma senhora de 93 anos de idade com melanoma, uma doença muito grave, no rosto. Eu expliquei para a família, olha... E ela quietinha, não falava nada, quietinha no cantinho, sentada. 93 anos, ela foi com o caçula dela, de 75, e que é médico, e o neto, também médico, foram na consultas, um monte de médico ao redor, e eu expliquei, olha... o máximo que a gente pode fazer, eventualmente, irradiar aquela lesão para fazer com que essa senhora possa viver um pouquinho mais e melhor. Aí ela abriu os olhos assim, viver mais? Deus o livre, doutor. Eu tenho 93 anos, não quero viver mais, cansei dessa história toda. Eu tenho que enxergar a perspectiva individual daquela paciente. Mas, quando nós estamos falando nos resultados clínicos, ele vai estar me oferecendo informação num ambiente científico que vai tentar me ajudar a tomar decisão individual. O fato é que também não cabe, aí não tem como a gente pensar assim, não, tudo bem, o estudo mostra aumento de sobrevida global de 2 semanas, 3 meses, 6 meses, mas será que essa paciente vai se beneficiar ou não? Não tem essa resposta. A medicina não consegue oferecer. Tem um jargão que eu gosto de usar, porque ele é muito bom, que a medicina ela é uma ciência de probabilidades e uma arte das incertezas. Eu não tenho absolutamente certeza de nada. Eu posso dar uma aspirina para o paciente morrer de hemorragia digestiva. O que me faz a ciência me dizer é aumentar ou diminuir a chance de acontecer um evento. Então... sendo muito franco, um conselho é não tente entrar na filigrana de se vale a pena oferecer 1 mês a mais, 2, 3 meses a mais. Eu acho que seria muito mais prudente, seria um grande ganho para o sistema de ter noção real do que realmente aquele desfecho pode ser modificado pela intervenção que está se propondo.
Só se o desembargador Renato, eventualmente também o desembargador Cândido, se já receberam algum agravo no instrumento contra uma decisão que determinou a suspensão do processo que envolve direito à saúde com base na decisão do STJ, ou porventura que determinou o processamento, a continuidade do processamento do processo. Receberam algum agravo no instrumento já ou ainda não? E se receberam, qual foi o teor da decisão? No nosso tribunal, nós criamos um grupo de estudos lá, e nós decidimos lá que nós vamos processar todos os agravos subliminares, vão ser processados todos, estamos processando todos os agravos. Estamos suspendendo apenas as apelações, as apelações estão suspensas todas. Suspendendo as apelações, os agravos, porque de liminares, a liminar favorável, desfavorável, está tramitando normal. Então, não tem um efeito prático sobre as liminares, não. Então, tem vários agravos em tramitação no tribunal, trato da matéria e normal. Só as apelações estão suspensas. Mas, doutor Stefano, deixa eu só fazer uma complementação. Veja a angústia do magistrado, então. O senhor fala que 2 meses, 4 semanas, seria uma perspectiva interessante sobre o aspecto médico, mas até que limite de gasto poderia ter isso? Isso é complicado, né? Lá temos qualidade de vida, tudo mais. E o limite de gasto? Vamos gastar 1 milhão por mês? Ótima colocação também. O que acontece? O meu expertise é exatamente fazer essas análises de custo e efetividade. Do ponto de vista prático, tem drogas que podem até oferecer mais, 1 ano e meio mais sobre a vida global, mas custam $1 milhão. O problema é que eu estou desvestindo outro santo. Se eu ofereço recurso para aquele paciente, alguém não vai receber o recurso. Nós não temos ainda, diferente de outros países como a Suíça, como a Austrália, como o Canadá e o Reino Unido é um benchmarking para isso, eles estabeleceram quanto que nós estamos dispostos a gastar para poder fazer essa mudança do desfecho. Mas, como eu mencionei, o fato de eu incorporar tecnologias que vão aumentar o custo, alguém vai ter que ter coragem de dizer quanto que é razoável gastar para aumentar o desfecho. Nenhuma dessas tecnologias em oncologia que nós estamos falando, praticamente nenhuma delas, vai cair em nenhum critério, em nenhuma categoria de ser custo-efetiva. Agora, o que vão fazer com essa informação? Hoje, o Brasil não se posicionou oficialmente o que ela vai fazer com essa informação. Se ela vai realmente descartar uma droga porque ela é muito mais cara ou não. Eu vou dar um exemplo real de uma droga que talvez vocês já tenham recebido alguma informação, chamada ipilimumab. Ipilimumab ou Yervoy, talvez ajude, é o único fornecedor. Pacientes com melanoma avançado, eles não vão sobreviver. Agora, esse medicamento, são 4 doses, elas oferecem 20% de chance desse camarada estar vivo depois de 5 anos. E sem a doença. E o mais impressionante é que nem sempre o tumor diminui. Mas 1 em cada 5 versus ninguém vai estar vivo daqui a 5 anos. Custa R$350 mil. Certo? Ora, a ciência está aí, foi entregue. O que mais impressiona, o sistema suplementar tem que pagar. Se qualquer plano de saúde se negar, vai tomar um puxão de orelha, porque está escrito, a ANS determina que tem que ser cobrado. A Anvisa aprovou para isso. Mas quando a demanda contra o sistema público, o paciente diz, mas espera aí, por que eu tendo convênio ou não tendo convênio, isso vai mudar a decisão técnica? Ora, ou temos base técnica para recomendar aquilo ou não. A gente não lamenta o avanço, a gente lamenta o preço. O que, em algum momento, o Brasil vai ter que, sim, se posicionar e dizer assim, nós vamos gastar até aqui. Mais do que isso, como o Canadá faz, como o Reino Unido faz. Nós não reconhecemos que existe pertinência técnica, mas nós não temos budget para isso. Mas essa droga, ela foi incorporada pelo NICE ou sistemas de... Sim. Sabe o que acontece? Assim, olha, o maior mercado é o norte-americano, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, por lei, eles não podem negociar preço. Aliás, é uma contrassenso. Eles estão discutindo claramente o affordable care, quer dizer, um cuidado pagável, mas eles, por lei, a Constituição americana proíbe, talvez você saiba melhor que eu isso, mas proíbe discutir preço. Então, essa droga, sim, é incorporada globalmente. O fato é que o Reino Unido, que criou um fundo separado para drogas oncológicas, e esse fundo estourou o valor deles a horas. Então, foi uma estratégia de tentar diminuir um pouco a tensão, e foi um paliativo muito ruim. Mas, sim, a droga está disponível, e eu vou dizer para vocês, apesar de custar $350 mil, eu já recebo toda semana um pedido de autorização desses medicamentos, da saúde suplementar. E não é a mais cara. Deixar registrado. Perfeito. Se o senhor tivesse me mostrado só a Branca de Neve e não tivesse falado mais nada, talvez eu tivesse achado o que era para achar ali, o Sherlock Holmes. Mas o senhor, junto com aquilo ali, o senhor disse assim, eu vou contar para vocês uma história.
Tá? Quando o senhor falou, eu vou contar para vocês uma história, o senhor me distraiu e eu comecei a pensar na história Branca de Neve e eu esqueci de ver o resto. E eu só fui ver depois, no final, quando o senhor falou para mim olhar Sherlock Holmes. Eu fico falando assim, falando em medicina baseada em evidência, etc, etc. Eu fico pensando se às vezes comigo, como juiz, não acontece uma coisa parecida. Não vem lá um processo cheio de dados, que eu preciso separar alguns desses dados, e se não tem algumas coisas ali, às vezes é sem querer, às vezes vem o cara da farmácia ou do laboratório, etc., e não me prega essa peça para me distrair. Então, o que o senhor, lhe perguntando assim, genericamente, o que o senhor, como médico, como conhecedor, olhando o nosso trabalho, o que o senhor daria de conselho para a gente, prestar atenção, para a gente não cair nesses truques aí que o senhor fez? Porque o senhor fez um truque com a gente ali, né? Na verdade, assim, olha, eu vou dizer que eu já participei de dezenas de audiências. Eu vou, inclusive, pedir eu vou ver se eu consigo vínculo empregatício, deve ter alguma coisa. De tantas vezes que eu fui no tribunal, como preposto, como testemunha, olha, várias vezes. E eu vou dizer que uma vez, só um juiz só fez uma pergunta para mim que foi interessante. Ele perguntou assim, doutor, o que faz... Uma vez. Está registrado e está no YouTube, né? Uma vez que eu disse assim, agora o cara fez a pergunta certa. Eu lamento que eu não peguei o nome dele, devia. Mas assim, a pergunta dele foi interessante. Assim, olha, o que leva o camarada a prescrever esse medicamento objetivamente? O que tem por trás dessa discussão toda? Porque realmente ninguém perguntava assim, todo mundo está preocupado com o que vai aumentar o sobrevida, porque vai morrer o paciente, não vai morrer o paciente. Por que, supondo que realmente tem mais alguma coisa aí por trás? Pode ser, sim, dificuldade de nós dizermos, olha, encerrou, não tem mais o que fazer pelo paciente, a não ser dar carinho, conforto e controle de sintomas. Nós, latinos, de uma forma geral, temos essa dificuldade, é fato, mas tem que treinar como falar isso. Eu digo para meus pacientes que não têm perspectiva curativa, olha, o senhor tem que encarar a sua doença como uma doença crônica. Nós temos que controlar os sintomas e ver um dia cada pós. Eu não posso criar uma expectativa que um remédio vai modificar isso, bem pelo contrário, pode até piorar. E a grande maioria deles entendem de uma maneira honesta, e é a forma correta de falar. Pode também acontecer do médico não saber. Ele foi encantado pela pressão comercial, pelo entusiasmo, porque alguém falou, pela propaganda, é fato. E também tem um, que é triste de dizer, mas é fato, ele pode ter interesse comercial por trás disso. Vide as próteses e órteses que nós há muito tempo já estamos assinalando que tem alguma coisa errada por trás disso. Não é possível uma prótese custar R$150 mil, o preço de um Honda Civic, e uma mola, às vezes, custa mais do que isso, e não tem um interesse comercial por trás disso que possa estar contaminando a tomada da relação. Nós vivemos um modelo no Brasil que é perverso e deve se mudar, e está trabalhando para isso, que é um modelo chamado fee-for-service. Fee-for-service é o seguinte, enquanto no sistema público é pago um valor fixo por doença, por estadio, e se vire, ele também não é um bom sistema, porque ele é perverso, porque ele não permite incorporar coisas boas, e tem coisas boas, a gente não vai achar que tudo que está novo é ruim, pelo contrário. O sistema privado é como um restaurante. Quanto mais coisas eu prescrever, mais o serviço prestador fatura. E isso, evidentemente, no mínimo, desestimula a eficiência. Então, essas perguntas elas podem ser, e principalmente para quem lida com a tomada de decisão, entender onde é que a coisa pode estar errada. Então, para não cair nessas armadilhas, talvez tenha que entender a história toda. Eu não devia perguntar, mas agora azar, estava com o microfone na mão, né? Depois da deixa do colega. Mas é quase uma consulta mesmo. De manhã eu falei, tinha os processinhos da moda. Qual é o seu convênio? Não, estou brincando. Os processinhos da moda na minha cidade lá, e o médico, até perguntei para confirmar, o Sorafenib, é isso? Sorafenib. É, para câncer no fígado. Foi várias. E aí parece que, pelo estudo que tem ali, foi considerado ineficaz, mas se negou, o tribunal deu, depois se deu, o tribunal negou, e, enfim, é aquela confusão, assim, tem para tudo que é lado. Ele ajuda porque ilustra muito bem um conceito que eu vou explicar, então. Vamos lá. É um comprimido, certo? Custa em torno de 12 mil a 15 mil por mês, 15 mil reais por mês. É a única droga aprovada pela Anvisa para hepatocarcinoma, para carcinoma que nasceu no rim, no fígado, certo? É a única droga aprovada. Inclusive, ela está entre as 27 drogas que a ANS determina que os planos de saúde paguem para hepatocarcinoma. Do ponto de vista de resultado clínico, é 2% de impacto prognóstico, certo? 2%. Aí cai naquela discussão. 15 mil por mês.
para 2% dos pacientes se beneficiar. Se beneficiar significa que eles vão viver talvez um pouco mais, algumas semanas a mais. Agora, a pergunta que deixa uma inquietação é o seguinte: por que o sistema suplementar vai ter que pagar se é tão irrelevante, se é clinicamente irrelevante, e aí o sistema público e as demandas provavelmente são contra o sistema público? Não vão ter que pagar. Se criou novamente uma dicotomia, se criou uma iniquidade que cada vez tem aumentado mais. Agora, é uma droga que, honestamente, talvez não tivesse sido nem aprovada pela Anvisa, nem precificada e nem incluída na lista da ANS. Ia diminuir um pouco a tensão. E ela é usada também para câncer de rim, a propósito. Doutor, o senhor mencionou agora há pouco que, em algum momento, nós vamos ter que enfrentar essa discussão no sentido de quanto a gente quer ou pode gastar. Quando se faz a inclusão de um medicamento ou de uma doença para um medicamento que já existe num protocolo clínico, essa análise de custo-benefício não é feita, não é levada em conta, é apenas a questão técnica da eficácia do medicamento, dele ter passado por aquelas fases, etc. Deixa eu só complementar minha pergunta. Até hoje eu sempre achei que fosse, porque o administrador está lidando com o orçamento. E se porventura ela não é feita, aumenta ainda mais a preocupação de alguns juízes, não é o meu caso, mesmo sei que tem muitos, que dizem assim: olha, isso não é comigo, eu não sou administrador, eu tenho que ver se o direito concede ou não concede. Então, como que eu, como juiz, vou fazer análise de custo se o próprio órgão que faz a aprovação e inclusão não a faz? Ótimo. A tarefa de registrar o medicamento no Brasil é a Anvisa. Ela não entra em consideração da avaliação da Anvisa custo. Ela vai verificar se o medicamento é efetivo e seguro. Ponto. Bom, o próximo passo é a precificação, que é um comitê dentro do Ministério da Saúde chamado CEMED, que vai tentar negociar preço. O Brasil, por incrível que pareça, não é dos piores preços do mundo. Inclusive, a regulamentação determina que seja o melhor preço entre 7... Bom, mas continua sendo muito caro. Se eu trouxer um Rolls Royce para cá, numa vila pobre, não adianta eu dar 10% de desconto, continua impagável. Bom, e aí nós temos uma Conitec, que, a partir do momento que ela foi inaugurada, ela foi um grande avanço, mas, evidentemente, ela não tem perna suficiente para avaliar tudo o que se precisa. A Conitec ela vai avaliar se existe capacidade, aí sim ela faz uma análise que o termo correto é custo-efetividade, daquela droga no sistema público. Em tese, o sistema, se ela argumenta que o grande problema, deixa eu abrir um parênteses, é que a maior parte das vezes as recomendações da Conitec são sustentadas em falta de efetividade. Eu já sentei com eles e perguntei: pessoal, vocês não conversam nem na hora do cafezinho? Se tu está dizendo que a Anvisa manda aprovar, a ANS manda aprovar, e a Conitec diz que não tem efetividade, isso dá um nó na cabeça dos médicos, dos pacientes e do judiciário também. Então, a mensagem, a tentativa de tentar organizar isso tudo é o seguinte: não tem solução rápida, nós estamos enfrentando esse problema há muito tempo, por conta dessa diferença de 25% da população que tem plano e o resto que não tem, de tentar alinhar qual é o valor que nós estamos dispostos a investir para mudar o desfecho. Por enquanto, é só convencimento do prescritor e conversa. Não existe absolutamente nenhuma forma de eu sustentar um indeferimento por conta de ser caro demais. Hoje. Deveria, talvez. A Conitec ela diz que não cabe dentro do sistema público, mas ela não disse porque é muito caro. Até, na verdade, a gente gostaria que ela fosse mais clara, às vezes, nesse sentido. Professor Stefan, em algumas demandas de remédios, principalmente oncológicos, fazendo análise tanto da Conitec, do que já foi analisado pela Conitec, quanto de alguns outros notas técnicas, até eu uso bastante esse site do TJ Minas Gerais há bastante tempo. Muitas vezes os estudos técnicos que tem ali, que foram até avaliados pela Conitec, fazem a comparação do medicamento com placebo. Não encontram, muitas vezes, estudos técnicos, estudos comparativos, né, estudos clínicos, comparando aquele medicamento com outro medicamento. Qual é a validade desses estudos que comparam o medicamento com o placebo? Porque, no final, eles foi constatada uma sobrevida global de 6 meses ou de 8 meses, mas diante do placebo. Claro. Qual é a validade disso? Vamos lá. A maior parte dos estudos hoje não pode usar placebo no braço experimental,
porque não seria ético. Eu tenho que oferecer no braço experimental, no mínimo, o melhor tratamento disponível, certo? Medicina é mais ou menos o seguinte, olha, se eu tivesse que ler todos os artigos publicados, eu teria que ler 29 horas por dia. Não é uma força de expressão, é exatamente isso que acontece. E medicina é mais ou menos como eu pegar um grande novelo e oferecer uma cordinha e jogar lá para o meio. E aquilo vai virando um emaranhado. Então, ela não vai crescendo ordenadamente e na mesma direção. O fato é que os estudos vão mostrando, olha, eu tenho este remédio que é melhor que aquele, dali a pouco eu tenho um terceiro remédio que é melhor que um outro que não foi nenhum desses dois, daqui a pouco eu tenho um segundo que foi melhor que esse primeiro. Isso torna a decifrar qual é a melhor estratégia para o paciente cada vez mais complexo. Tanto que, às vezes, a gente usa, como nós usamos lá no Sul agora, o Watson Oncology. A IBM joga essa quantidade enorme de informação lá para dentro e nos ajuda a, pelo menos, garantir que nada deixou de ser avaliado. Ela não vai tomar decisão pelo médico, ela é como um estetoscópio, ela não substitui o ouvido, mas ela me garante que eu não vou deixar nada para trás. A grande recado é, se o paciente... eu tenho que perguntar, e é outra pergunta que talvez eu tenha me passado, não tenha mencionado para vocês, quais são as alternativas? Tudo bem que aquela droga pode ser pertinente naquela indicação, mas eu gostaria de saber quais são as outras alternativas que também são pertinentes. E aí pode me ajudar a tomar uma decisão mais racional. Em medicina, a gente tem dois problemas práticos, um que a gente chama do risco moral e o outro que é da seleção adversa. O risco moral é o seguinte, o paciente que vem na consulta e diz o seguinte, é a lei do JAK, doutor, já que eu tenho plano, me solicita aí T2, T3, T4, assim, todos os exames que o senhor imagina, eu quero todos os exames. E não tem sentido nenhum. Aí eu digo, olha, mas o senhor tem que pagar pelo exame. Não, então pede menos. Isso não é uma vez e outra. Ora, então não é adesão técnica, econômica entra. E a outra que é chamada de seleção adversa. A seleção adversa significa, eu tenho uma família de 5 pessoas, só o terceiro filho que tem plano de saúde. Ou, que não é o que eu mais gosto, evidente, é o que está doente. Então, o fato é que, se cada vez vai ficando mais complexo, eu vou tirando quem não precisa e vou mantendo quem precisa. Isso torna o cálculo atuarial uma gincana impossível de resolver. Então, não se dá para... Hoje, no Brasil, não se pode fazer nenhum estudo clínico contra placebo. Ponto. Não se pode, está errado. A pergunta é se ela foi realmente randomizada ou comparada contra a melhor opção disponível. E a pergunta que vocês vão ter que fazer é o seguinte, quais são as alternativas disponíveis? Porque eu posso, pelo menos, ter uma visão. Vocês lembrem que eu mostrei no slide que eu não posso comparar um estudo com outro, porque são populações diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, eu poder avaliar todas as alternativas nos dá uma perspectiva muito mais global na hora de tomar decisão. Então, vamos fazer o último próximo mensagem de encerramento. Vou ser rápido, então. Me chamou a atenção quando o senhor disse dessa questão da Conitec, às vezes, não conversarem entre eles e concluir por inefetividade de medicamento registrado pela Anvisa. Eu posso concluir que, quando a Anvisa permite o registro de um medicamento no Brasil, os estudos a respeito da efetividade, que provavelmente feitos com uma análise de medicina baseada em evidência, já dão por certa essa conclusão e seria um critério que a Conitec deveria seguir? Ou, em outras palavras, o fato de ter o registro na Anvisa, eu posso dar por preenchido esse critério de efetividade e, se for o caso, analisar a relação de custo-benefício do medicamento? São coisas diferentes. Vamos lá. A Anvisa vai avaliar se ela é eficaz, quer dizer, se funciona, se ela muda um desfecho e se ela é segura. Ponto. A Conitec vai avaliar se aquela tecnologia cabe no sistema público. Mas em relação à efetividade do medicamento? Se a Anvisa autorizou, ele é efetivo para aquela indicação que ele foi autorizado. Alguém mencionou e eu volto a reforçar. Às vezes eu tenho alteração, eu tenho medicamento aprovado para câncer de mama e ela, para outro tumor, ela é off-label, fora de bula. Certo? Então, ela não está garantindo efetividade para indicação off-label. Certo? E não que indicações off-label estejam erradas. Eu uso um exemplo clássico, que já foi atualizado, mas tem uma doença chamada hipertensão pulmonar grave. A pressão nas artérias pulmonares fica lá em cima. O paciente tem que proteger. O tratamento para essa doença é feito com Viagra. Ora, é feito com Viagra e a indicação de Viagra, vocês podem olhar na bula quando chegar no quarto do hotel depois. Não está lá hipertensão pulmonar. Certo? Não é isso que tem lá. Podem conferir depois. Pois então, na internet, evidente, é isso que eu estava falando. Mas ninguém vai dizer que está errado usar na hipertensão pulmonar. Agora, atualizar a bula. Então, não é porque o medicamento é off-label que está errado.
Agora, sem dúvida, se ele está para aquela indicação específica em label, eu posso sim garantir que ela foi avaliada para efetividade. O que a Conitec tem outro papel? Ela vai ver dentro de um contexto maior, entre todas as alternativas disponíveis, comparando com o que já existe, quanto que se pode pagar, se aquilo precisa entrar no SUS. Essa questão da Conitec, a doutora Marinês vem aqui amanhã, não é? A Marinês não vem, não? Ah, tá. Então eu tinha uma programação anterior, que ela faz parte da Conitec, não poderia resolver. Eu tinha outra programação, estava a doutora Marinês, né? Ah, talvez. Então, pessoal, eu queria agradecer aos nossos painelistas e a presença de todos aqui, né? Amanhã as atividades retornam às 9 horas. Hoje foi bem concentrada à tarde, né? A Emages fez um esforço monumental para conseguir conciliar o problema de teto. Desembargador Ricardo, nós ontem sobrevoamos Curitiba e tivemos que retornar a Porto Alegre, então não deu para nós chegarmos a tempo, e hoje na saída também deu um atraso, mas felizmente, né, agradeço a compreensão de todos para termos concentrado. Então amanhã retornamos aqui às 9 horas. Muito obrigado.